Pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo. A gente teve um imprevisto hoje que, infelizmente, a gente não pôde controlar. Então, obrigado aí a todos pela presença. Obrigado, pessoal online que esperou um pouquinho a mais aí para começar a palestra, mas não tenho dúvidas que vai ser muito proveitosa. A gente vai tirar muitas dúvidas aqui hoje. Estou vendo várias pessoas que eu já conheço aqui, então é um prazer em revê-los. Acho que o objetivo aqui hoje da Squad é justamente ter essa proximidade cada vez maior com os nossos clientes, né? Trazendo assuntos relevantes, assuntos atuais, para a gente debater, para a gente conversar. Então, sintam-se à vontade de levantar a mão, fazer questionamentos, tirarem dúvidas. Acho que o intuito hoje aqui é a gente levar cada vez mais informação sobre assuntos que são tão comuns, né? E muitas das vezes assuntos que são falados de uma forma um pouco genérica, né, no público, e muitas das vezes feito um Ctrl+C e Ctrl+V, né, um copia e cola de família em família. Então é uma coisa que a gente tenta evitar ao máximo. E o intuito da apresentação é levar conhecimento e estar cada vez mais próximo de vocês, tá bom? A maioria das pessoas aqui já conhece o modelo da Squad. Hoje a gente faz esse atendimento 360, a gente quer olhar todo o planejamento financeiro dos clientes no conceito muito de one-stop shop, né? Como as corretoras no cenário norte-americano têm até capital aberto em bolsa. Eu vi isso muito de perto, porque eu fiz toda a minha faculdade nos Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa de estudos, morei 4 anos em Oklahoma estudando e 2 anos trabalhando. Um dos meus sócios hoje aqui, o Vitor Gouveia, foi um dos responsáveis por me trazer de volta para o Brasil, né? Foi uma das pessoas que influenciaram bastante nessa tomada de decisão, tendo em vista como que o cenário norte-americano é hoje, corretoras têm até capital aberto em bolsa. Hoje aqui no Brasil, pouquíssimas corretoras, né, e, modéstia à parte, fazem o que a gente faz hoje, de levar planejamento financeiro completo para os clientes. Eu, há 2 anos atrás, em uma conversa com o Bruno, fiz o convite para ele atender alguns dos nossos clientes, né? O intuito inicial era ele atender a Squad, e isso acontece até hoje. Então, o Bruno é responsável por olhar toda a nossa questão tributária, toda a nossa papelada, questões de M&A, nosso partnership. O escritório do Dr. Bruno foi responsável por fazer todo esse modelo. Então, não só a gente tem uma confiança muito grande no trabalho dele, mas a gente vê isso todo dia com a gente, com a Squad, e por isso a gente quis estender isso para alguns clientes. Então, o nosso objetivo é levar cada vez mais informação, um trabalho de exclusividade, um trabalho personalizado, um modelo de alfaiataria mesmo para os nossos clientes, né? Como nos Estados Unidos a gente fala muito, um trabalho tailor-made, né? Sob medida para cada ocasião. Então, sempre a gente tem uma primeira conversa muito consultiva, né? De tentar entender as necessidades, de tentar entender o modelo, para saber aonde a gente pode atuar, em qual modelo a gente pode levar informação e agregar no planejamento financeiro do cliente. Hoje a gente vai citar alguns cases ao longo da reunião e vocês vão perceber isso. Já teve várias reuniões que o cliente chegou aqui, nossa, eu quero fazer uma offshore, eu quero transferir todo o meu valor para fora do país, pelo motivo X, Y, Z. E quando a gente foi conversar, tentar entender um pouquinho dos motivos que o cliente queria fazer isso, a gente chegou à conclusão que não fazia nenhum sentido ter um gasto desnecessário montando toda uma estrutura offshore e colocando todo o patrimônio lá fora. Existem outras maneiras para ser feito isso nesse caso específico. Como a gente já teve vários outros que o cliente queria fazer uma holding, tributariamente fazia muito sentido, questões fiscais faziam muito sentido, mas por questão de direito de família, a gente levantou um flag na reunião e falou: opa, acho que com esse imóvel em particular não vale a pena fazer a transmissão dele, porque vai comunicar com a comunhão. Então é muito caso a caso, é muito particular, não necessariamente tem que ser feito com todo o patrimônio. E hoje a gente consegue mostrar para os nossos clientes tanto estratégias simples ali de como ter um ajuste na declaração de imposto de renda para diminuir a tributação da pessoa física, ou às vezes para ter uma restituição maior, como também levar informações mais complexas, que a gente vai entrar aqui hoje em relação a holding, em relação a offshore, né, e também até alguns outros temas que pode ser até de palestra no futuro para falar de fundo exclusivo, para falar de trust, que são mecanismos que a gente vê tanto de proteção de patrimônio como questões sucessórias quando a gente olha a gestão do patrimônio de uma forma completa. Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no escritório, ceder um pouco do seu tempo para conversar com os nossos clientes. Fique à vontade para se apresentar.
Som. Estão ouvindo bem? Boa noite. Primeiramente, prazer em conhecê-los. Né? Conforme o Marcos falou, meu nome é Bruno Crepaldi. Eu sou hoje um dos membros do escritório, né, Calazans, Queiroz, Machado e Crepaldi, e eu atuo na parte de direito societário, direito contratual, e desde 2011 a gente tem direcionado a expertise para essa parte do que a gente chama de gestão patrimonial. A gente vai passar aqui pelos slides, especificando melhor, mas a gestão patrimonial, ela compreende um leque de oportunidades jurídicas para poder implementar junto ao patrimônio de uma determinada família. Hoje, a gente vai fazer um recorte aqui mais específico relacionado às estruturas de holdings, né, e estruturas societárias offshore. Então, o objetivo não é a gente esgotar o tema, é a gente trazer alguns cases, trazer alguns casos aqui, não só do que o escritório já vivenciou junto aos clientes, mas também das melhores práticas que hoje são implementadas no mercado. E só fazendo uma pequena retificação, acho que colocar um mero advogado, para falar para um tanto de gente, é melhor a gente tratar como uma reunião coletiva do que como uma palestra, para não inibir tanto. Mas a ideia é, ao longo aí, a desenvoltura ir melhorando e eu conseguir repassar para vocês aí tudo que a gente tem a agregar, né, em termos jurídicos aí ao patrimônio das famílias de vocês, tá bom? Pode passar, Márcio, por favor. Só complementando a minha apresentação, então, pessoal, além do escritório, o escritório tem uma atuação voltada muito para o direito que a gente chama de direito corporativo. Então, tanto os aspectos tributários, societários, contratuais, civil, trabalhista, por parte do empregador, a gente tem uma atuação muito forte no mercado jurídico, de fusões e aquisições entre empresas, e parte de direito societário, tributário e civil estratégico também. E, igual eu falei, hoje a gente tem um setor dentro do escritório que cuida especificamente dessa parte de gestão patrimonial, a equipe da qual eu faço parte, em conjunto com outras pessoas que, inclusive, estão online também. Agradecer aí por sempre estar dando suporte, estar presente, É uma equipe toda voltada para o atendimento dessas famílias. Então, eu sou formado em Direito, sou advogado, desde 2011 atuo nessa área. Em termos de especialização, tenho especialização em gestão patrimonial pelo INSPER, tenho LLM em Direito Empresarial pelo IBMEC, e algumas outras os estudos de complementariedade acadêmica aí na parte de direito contratual. Então, essa parte acadêmica ela veio muito a contribuir para essa prática que a gente tinha ali com a evolução patrimonial dos clientes no dia a dia. Então, por ser um trabalho tailor-made, como o Marcos disse, um trabalho que a gente tem que fugir das máximas de receita de bolo, de Ctrl+C, Ctrl+V, essa parte acadêmica ela é muito bem complementada pela expertise do dia a dia, porque no fim do dia a gente está lidando com pessoas, então não existem reflexos, não existem ganhos subjacentes a essa estrutura que a gente possa colocar em planilha, que a gente possa colocar em número, A gente consegue ao longo do tempo ver alguns familiares retornando a gente e agradecendo pelo trabalho justamente em razão desse ganho intangível, que a gente não consegue colocar em slide. A nossa ideia aqui hoje, como está todo mundo bem de saúde, graças a Deus, é partir mais para os números, para a parte mais objetiva do trabalho. Mas, sem dúvida, a maior geração de valor, ela não é palpável, ela não é tangível, que é exatamente essa previsibilidade, essa organização. Eu não depender do Estado quando da sucessão do meu patrimônio. Eu poder depender o mínimo possível, de uma forma que eu imprima a minha vontade sobre a minha sucessão, e, em paralelo, eu ganho aí em termos de custo fiscal. Tá? Então, esse é o nosso objetivo hoje. Desde já, como eu não sei a qualificação, a parte de qualificação profissional de vocês, em que área atuam, então, se eu for muito técnico, por favor, me chame a atenção, e se precisar adentrar de uma forma mais técnica num tema específico, fiquem à vontade para fazer qualquer questionamento aí no decorrer da apresentação, tá? A ideia é que seja, de fato, um bate-papo e que vocês possam contribuir também para essa noite aqui de aprendizado. E pessoal do chat também, o pessoal que está online aqui, fica à vontade para mandar perguntas, a gente está olhando todo mundo aqui, então se tiver alguma pergunta de alguém que está em casa, pode enviar para a gente, que a gente lê aqui e responde para todo mundo, tá bom?
Então, a gente, começando, engrenando aí no tema, eu acho que é importante a gente fazer uma contextualização do que a gente trata primordialmente dentro da gestão patrimonial, né? E esse gráfico aqui, ele representa muito bem uma das preocupações que a gente tem no aspecto tributário em relação à sucessão do patrimônio, né? Então, conforme vocês podem ver aqui, alguns estados, em torno de 35% a 40% dos estados hoje no Brasil, já tributam a herança no máximo permitido constitucionalmente, que é 8%. Tá? Então, para deixar claro, a Constituição ela possibilita uma tributação até 8%, e por se tratar de um tributo de competência estadual, cada estado regula da sua maneira, né? Então, por exemplo, São Paulo, que é onde a gente tem o maior volume de trabalho, hoje a gente tem uma alíquota congelada em 4%. Né? Existem projetos de lei, vez ou outra, que tentam aumentar essa alíquota de forma progressiva até 8%. Só que a nossa grande preocupação em relação à carga tributária do ITCMD, e aí fazendo um recorte, ITCMD, para que todo mundo fique na mesma página, a gente está falando do imposto de transmissão, causa mortes e doação. O que isso quer dizer? Toda vez que eu transmito um patrimônio, um bem ou um direito a alguém, ou por doação, ou em razão do meu falecimento, eu estou submetido a esse tributo, que é o ITCMD, tá? De competência estadual. A gente vai falar ao longo da apresentação que a ideia da gestão patrimonial é diminuir a participação dos meus 3 sócios, né? Meus 3 sócios vorazes aí sobre o meu patrimônio, que é a União, Estado e Município. Então, esse aí fica a cargo do nosso sócio Estado, tá? Então, sem dúvida, o tributo que tem mais proximidade com todas as questões relacionadas à sucessão. Então, a gente observa que, ao longo do tempo, cada vez mais os estados estão elevando esse patamar máximo para dentro do que a Constituição Federal permite, que são os 8% de tributação, né? Isso é um comportamento evidente, né? Alguns estados que mantinham em 4%, como a Bahia, Rio de Janeiro, já elevaram o teto, e São Paulo ainda briga a unhas e dentes para manter isso num patamar congelado de 4%. Porém, pode passar, por favor, Marcos, o que mais nos deixa atento quanto às questões do que a gente está atravessando em termos de inovação legislativa sobre o ITCMD no Brasil, são os projetos que hoje já estão em tramitação e as propostas que, vez e outra, acontecem no Senado, no Congresso como um todo. Né? Por quê? A Constituição ela prevê o teto de 8%, só que existem inúmeras discussões para que seja permitida por meio da Constituição, uma emenda constitucional, para elevar esse teto para 15%, 20%, 30%. Então, é como se os estados, a partir dessa transformação legislativa, desse incremento, dessa mudança, pudesse ter uma carga tributária maior sobre sucessão, elevando até o teto, como, por exemplo, esse que está hoje em estágio mais avançado dentro do Congresso, que eleva para 16% a alíquota máxima. Então, os estados poderiam incrementar a carga tributária de ITCMD até esse patamar máximo. Tá? Tem, por exemplo, um parecer do CONFAS que eleva isso para próximo de 30%, salvo engano. Então, sim, a gente sempre 20%. Então, não são raras as vezes que a gente percebe essa discussão de aumento relacionado à carga tributária de TCMD. E não só isso. Aqui a gente tem um projeto de lei que ele foi bastante polêmico e avançou bastante, hoje está arquivado, mas eu fiz questão de trazer para vocês, que é a instituição do tributo do imposto sobre grandes fortunas, né? Principalmente recairia sobre esses patrimônios acumulados ao longo da vida. Então, a gente vê que cada vez mais, por incrível que pareça, o Brasil ainda é um país que tributa pouco sucessão. Então, cada vez mais o Brasil ele tem caminhado no sentido de tributar mais os aspectos sucessórios, né? Quando comparado com outros países, a gente tem uma relação muito próxima em termos de estratégia jurídica, de consultoria, com os Estados Unidos. Né? Hoje, nos Estados Unidos, na pessoa física, muitas vezes, a gente tem uma tributação próxima de 40%. Então, quando se compara carga fiscal de sucessão com carga fiscal de sucessão, o Brasil ainda tributa muito pouco. Então, não só por isso a gente tem no radar essa preocupação de incremento, mas pela própria evolução que tem acontecido nos últimos anos. Tá? Então, esse é o primeiro contexto que
que é bom a gente ter claro em mente para poder seguir nos próximos temas aí da conversa, tá? E por quê? Hoje, quando a gente trata de gestão patrimonial, ao longo do tempo, a gestão patrimonial ela evoluiu para sair um pouco da caixa do planejamento sucessório, né? E por que que isso tem acontecido? Igual eu falei, eu atuo nessa área desde 2011, e eu sou mineiro, atuei muito no mercado de Minas Gerais, nessa parte, no interior de Minas, e às vezes esse tema ele leva muita resistência dentro da família, né? Como ninguém quisesse falar de morte, não quisesse preocupar ali com algo que vai dar dor de cabeça, e de fato faz sentido, né? Ninguém quer falar do seu falecimento, da sua transmissão de bens, assim, de uma forma fácil. É um conceito que vai se construindo com o tempo. E o que a gente buscou ao longo do tempo foi, dentro desse trabalho de planejamento sucessório, a gente também levar instrumentos jurídicos e estratégias que me possibilitassem um planejamento tributário e uma proteção patrimonial. Então, eu não só ofereço ao cliente questões relacionadas à resolução da sucessão dele, por meio de um inventário mais previsível, de uma carga fiscal de sucessão menos onerosa, menos possibilidade de conflito dentro do núcleo familiar dele, mas também no D0 eu tenho estratégias possíveis de implementação de planejamento tributário para ele ter uma carga fiscal menor sobre a fruição do patrimônio dele. Então, a gente foi evoluindo nesse contexto, né, de agregar serviços dentro dessa caixa de gestão patrimonial, onde eu não tratasse ali só da morte, né? Então, diante disso, a gente tem esse leque de oportunidades de tratamento da gestão patrimonial. Aqui, por último, a gente coloca a proteção patrimonial, e não é à toa, tá? Aqui, de fato, é um dos temas que a gente tem que ter mais sensibilidade para tratar dentro da gestão patrimonial. Creio que alguns de vocês, ou quase todos, já podem ter ouvido no mercado, pesquisas de internet, os temas blindagem patrimonial, né? Eu, particularmente, não gosto desse tema, porque, para mim, a blindagem patrimonial ela passa uma ideia, ela tem uma conotação de algo intransponível. É como se eu fizesse uma estrutura que eu vou indicar para vocês aqui, independentemente do passivo que eu tenha na minha atividade operacional, meu patrimônio não vai ser atingido. E quando se atinge, fica difícil de explicar para o cliente. Porque, na verdade, o que acontece por meio da proteção patrimonial é eu criar barreiras, é eu estabelecer certos limites para que o meu patrimônio pessoal não sofra com passivos advindos de uma atividade operacional. Isso vai depender do tipo de passivo, se é trabalhista, se é tributário, mas muito também da força do credor, né? Então, existem estruturas que a gente já trabalhou, que a gente já vivenciou alguns casos, que era assim, o ápice da estrutura societária para fins de ocultação de patrimônio. E se chegou no patrimônio, porque a natureza daquele passivo era suscetível de levar esse patrimônio a risco. Então, essa blindagem, esse conceito de algo intransponível, de algo absolutamente afastado, a gente tem que descartar. Principalmente por essas questões, porque muitas vezes aqui, quando a gente inicia esse trabalho pela proteção patrimonial ou pela blindagem patrimonial, eu estou muito suscetível, por exemplo, à fraude credor. Se eu já tenho passivo aqui, por exemplo, e o meu patrimônio não é o suficiente para saldar com essa dívida, toda a estrutura pode ser desconstituída para poder saldar, porque tem fraude a credor, fraude à execução. E não só por isso. Pode ter alguma inovação na lei que vá colocar o meu patrimônio em risco. E não só inovação, mas também própria jurisprudência. Eu acho que não é novidade para ninguém que uma das características que a gente tem hoje no Brasil é a insegurança jurídica quanto ao nosso sistema jurídico, né? Então, vez ou outras, existem decisões das próprias cortes superiores, aqui do STF e STJ, que acabam revendo e retomando julgamentos que, a princípio, não tinham mais o que mexer. Então, essa própria insegurança, ela deixa o meu patrimônio suscetível a risco. Então, esse conceito da blindagem patrimonial ele tem que ser muito bem trabalhado e tem que ser trabalhado com muita cautela, porque aqui a gente não pode trabalhar com a ideia do cobertor curto, né? Eu não posso ocultar um imóvel, eu não posso fazer uma estrutura societária e criar um problema tributário e criar um problema de direito de família lá na frente. Se a gente está tratando de gestão patrimonial, possivelmente, para o escritório, é mais um cliente da nossa carteira, mas para o cliente é o patrimônio da vida dele. Então, por isso que tem que ser algo bastante específico, bem pensado,
e por meio de uma equipe multidisciplinar. Eu fiz questão de destacar isso no começo da minha fala, não foi à toa. Eu sou o Bruno, pessoa física, atuante em direito societário e contratual. Eu tenho todas as pessoas que trabalham comigo que atuam no tributário, que dominam matérias que eu não domino, relacionadas à gestão patrimonial. Tenho pessoas que trabalham do direito de família, e vão saber de qual é salteado questões de meação, de herança, regime de comunhão de bens, separação, comunhão parcial, julgados do STJ. É no estado de São Paulo, não entende, não é dessa maneira, é da outra. Então, tudo isso a gente tem que ter no radar para construir algo que vai entregar de fato o que a gente está ali propondo para o cliente. E muitas vezes a gente tem uma atuação, inclusive, em alguns casos a gente já atuou para outros escritórios, né, porque deu problema, ou porque o escritório não queria assumir uma área que ele não tinha expertise. E, geralmente, os problemas que advêm dessa área é exatamente nesse sentido. Eu tinha um advogado que, às vezes, era muito bom no plano de sucessão e família, mas não dominava a parte tributária. Criou uma holding, a gente teve um cliente desse há 2, 3 semanas atrás, transferiu todos os bens para a holding, e agora ele está desfazendo da holding, né, Ivan? Está desfazendo da holding, vai pagar 3 vezes mais de tributo para voltar a estaca zero, porque colocou o patrimônio dele em risco, de uma atuação tributária, de um passivo da empresa operacional. Então, por isso que tem que ser aí fugir da receita de bolo, do Ctrl-C, Ctrl-V e do clínico geral, né? Aqui é, de fato, uma atuação específica, técnica e multidisciplinar que tem que ser implementada em cima desse trabalho, tá? E aí, exemplificando até o que o Bruno falou, né? E aí, 2 pontos muito importantes é que nesse trabalho, né, usando o exemplo que quando eu comecei a falar um pouco do trabalho de alfaiataria, teve um cliente recentemente que aconteceu bem parecido com isso. Quando a gente fez um relatório para ele, mostrando os benefícios tributários, sem querer dar muito spoiler aqui da apresentação, né? Quando a gente mostrou os benefícios tributários na venda desse imóvel futuramente através de um veículo de holding, quando a gente mostrou os benefícios de locação, ele já falou, nossa, obrigado, eu precisava exatamente disso para tomar a decisão. Faz sentido colocar na holding. E aí, a área de direito de família levantou um alerta. Que o patrimônio, que é um patrimônio relevante que esse cliente tem, colocando números aqui, é um patrimônio de aproximadamente 15 milhões, que na declaração de imposto de renda está em torno de 2 milhões de reais. Então, ele teria benefícios tanto na venda, colocando na holding, quanto na locação, pagando menos tributo. Só que esse patrimônio é um patrimônio de herança, que ele recebeu do patriarca. Nesse caso, quando ele fizer essa alteração desse imóvel para uma empresa, esse patrimônio iria comunicar com a comunhão dele atual, pelo regime de comunhão que ele tem. Então, nesse momento, quando a gente alertou o cliente falou, opa, calma, não posso tomar essa decisão pensando só no retorno imediato, tanto da venda quanto da locação. Vale a pena a gente pensar em algumas outras estratégias, porque a partir do momento que eu fizer isso, o patrimônio não vale mais, o patrimônio continua valendo 15 milhões, só que metade dele, metade do cônjuge. Então, vai muito nisso que a gente está falando. É caso a caso. É baseado na estrutura familiar, é baseado na natureza do imóvel, é baseado em ver toda essa questão junto à declaração de imposto de renda. É muito caso a caso. E qual que é a própria intenção da família também em relação ao patrimônio. Se é venda a curto, médio ou longo prazo, porque isso vai impactar quando eu faço a diferenciação entre alienação pela pessoa física e pessoa jurídica, né? Eu tenho regimes de tributação extremamente diferentes nesses 2 casos. Então, eu tenho que considerar não só o que existe de lei, que existe de jurisprudência, mas qual que é a vontade do patriarca e da matriarca sobre aquele patrimônio, né? Então, isso é extremamente importante. Entrando especificamente no nosso cerne, né, no objetivo principal da nossa conversa hoje, a gente trouxe aqui para vocês, igual eu falei, a gente está fatiando um leque de oportunidades relacionadas a serviços de gestão patrimonial. Então, nosso objetivo hoje é tratar das holdings e das offshores. Existem outros instrumentos que são extremamente válidos e eficazes, como, por exemplo, testamento, doação em vida com reserva de usufruto, enfim, existem outros instrumentos que a gente também pode tratar em outro dia, de forma individual, com cada um, a gente está sempre à disposição. Mas a ideia nossa hoje, a nossa proposta hoje é falar sobre as holdings e empresas offshore. Iniciando pelas holdings, o tipo mais comum que existem de holdings hoje, em termos de estruturação patrimonial,
a gente tem as holdings de participações e as holdings imobiliárias, tá? Muitas vezes essas holdings imobiliárias também são chamadas no mercado de holdings patrimoniais, tá? São bastante similares, vai mudar pouca coisa de acordo com a natureza delas. Iniciando pela holding de participações, e é só um parênteses, né, para a gente poder, de novo, estar na mesma página. Às vezes a gente usa muita terminologia bonita, mas holding de participações nada mais é do que um CNPJ, uma empresa, eu coloco como sociedade limitada, como sociedade anônima, e essa empresa vai participar em capital social com participações societárias em outras empresas. Então, se eu, Bruno, tenho um negócio com o Marcos, que a gente está tendo uma exploração de mercado, uma exploração econômica, ao invés de eu entrar, Bruno, com o meu CPF como sócio, eu entro com a minha holding de participações. Vai entrar o CNPJ que organiza essa atividade de participações na minha família. E aí o CNPJ vai ser sócio do Marcos. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. É uma empresa para participar em outras empresas. Aí aqui a gente coloca, né, os quinais que tem que ter dentro da Constituição, da holding de participações. Pode passar, Marcos, por favor. Só do parêntese, quando tem atividade de locação. Não, aí eu não vou falando imobiliária. Aqui, para especificar melhor a holding de participações, eu creio que não existe nada mais válido do que a gente trabalhar com exemplos, né? Esse slide aqui, ele representa um case que a gente atuou. Tá? Então, basicamente, o que ele fala? Esse momento 1 é o momento que chegou para o escritório, tá? E o momento 2 é a estratégia implementada. No momento 1, eu tinha 2 patriarcas que eram sócios, são 2 irmãos, que eram sócios em 3 empresas operacionais, pessoas físicas, tá? E essas empresas, inclusive, são empresas com aptidão imensa para risco, tanto de risco de passivo tributário, trabalhista, porque são empresas de infraestrutura, participavam de licitação, de grandes obras públicas e tudo mais. Então, eles eram 2 sócios, pessoas físicas, nas 3 empresas operacionais. E isolado da estrutura operacional tinha a família de ambos, a esposa e os filhos. Tá? E qual que foi a demanda deles? A gente precisa organizar não só o nosso patrimônio que a gente acumulou ao longo da vida, que aí a gente trata na holding patrimonial, mas também organizar a nossa atividade operacional. Então, o que a gente construiu com eles? A gente criou 2 núcleos familiares distintos, onde cada patriarca, em conjunto com a sua família, era detentor de uma holding de participações, e o outro patriarca era detentor de outra holding de participações, e essas 2 empresas viraram sócias nas operacionais. O que eu tenho no momento 0? Eu tenho a substituição da pessoa física pela jurídica. Então, de imediato, eu já ganho proteção patrimonial. Porque se eu tenho um passivo, para ter o direcionamento para a pessoa física do sócio, ao longo da execução desse passivo, eu tenho que romper não só a barreira da empresa, mas romper ainda a barreira da empresa de participações. Então, isso me dá bastante previsibilidade e condução, capacidade de condução desse passivo frente ao meu patrimônio. Além disso, a gente ganha muito em planejamento sucessório. E onde foi que a gente mais ganhou em planejamento sucessório nesse case? Na parte de governança corporativa. Por quê? As 3 empresas operacionais, elas são grandes fontes de arrecadação financeira para a empresa. Então, elas geram muitos lucros e é de onde vem a principal fonte para adquirir outros patrimônios, para, por exemplo, fomentar a atividade de investimento em real estate que eles têm, dentro e fora do Brasil. Então, o que a gente fez? Por meio da governança corporativa, se eu tenho os 2 sócios falecendo nas empresas operacionais, ao invés de eu ter 2 sócios, eu passo a ter 5 no dia seguinte. Porque são os 3 filhos de um, na verdade 6, né? 7, são os 3 filhos de um, os 2 filhos de outro e as 2 esposas. Então, se antes eu tinha um ambiente societário controlado com o irmão, a gente passa da parte da premissa de que é um ambiente controlado, né? Que pelo menos os 2 ali se entendiam e conduziam bem as 3 empresas. Quando eles vêm a falecer, ou pior, se só um falece, o outro passa a ser sócio dos sobrinhos e da cunhada, com os mesmos direitos e obrigações que o irmão tinha. Então, a gente consegue implementar governança corporativa porque CNPJ não morre, CNPJ é extinto quando a gente dá baixa na junta comercial.
Então, independentemente do membro familiar que viesse a falecer, a holding de participações continuaria sócia aqui. Na verdade, se é uma obrigação da pessoa jurídica, o direcionamento é para a pessoa jurídica. Quando esgota a execução em relação aos bens da empresa, tem o que chama de desconsideração da personalidade jurídica. Aí tem um direcionamento para a pessoa física, mas não é de forma automática. Tá? Tem que ter um esgotamento. Então, por exemplo, vamos falar na prática. Tem um passivo trabalhista contra a minha empresa, eu não pago do jeito que a sentença determinou, do jeito que foi reformado no tribunal, bloqueia-se primeiro a conta da minha empresa. Uma vez não achando valores, essa execução começa a ser direcionada para a minha pessoa física. E isso acontece de uma forma muito fácil no âmbito do direito trabalhista, todo mundo sabe. Aqui, nesse caso, eu teria um direcionamento para outra pessoa jurídica, é ela que é sócia. Aí, esgotando da empresa operacional, esgotando da holding de participações, iria para a pessoa física. Tá? Então, por isso que a gente não pode trabalhar com a ideia de blindagem patrimonial. Porque se eu não saldo esse passivo, dependendo do interesse, da força e da natureza do credor, vai chegar no meu patrimônio pessoal. De 2 você passa para 7. Aqui, na verdade, não é nem tanta a questão da proteção patrimonial. É porque o risco de passivo que tinha de vindo dos novos herdeiros, atribuindo ali a qualidade como sócio, é desgaste societário mesmo. Ao invés de eu ter 2 pessoas mandando na empresa, eu passei a ter 7. Cada um com uma participação societária diferente, porque cada um vai ter um quinhão ali, de acordo com o regime matrimonial, com a quantidade de herdeiros, para mandar numa empresa que muitas vezes, o que era nesse caso aqui, eu tinha um filho de um dos lados que trabalhava nas operações das empresas. Então, todos passariam a ter os mesmos direitos. A instabilidade que isso gera no núcleo familiar, é igual eu falei, não tem como a gente colocar no slide. Muitas vezes isso leva a empresa à falência, essa falta de governança. Porque não só essas cotas entram em inventário judicial, e aí eu preciso que o juiz determine um interventor na minha atividade operacional quando eu tenho conflito. Então, eu vou ter ali um administrador judicial cuidando da minha operação, como eu não consigo evoluir na parte principal, que são os negócios da empresa. Aqui não. O que a gente fez foi fazer um acordo de cotistas entre as empresas, onde determinava que cada núcleo familiar nomearia um administrador para tomar as decisões em conjunto nas operacionais. Então, eu isolo todos os problemas que eu tenho dentro de casa. Vocês podem brigar, vocês podem discordar, vocês podem ir para o inventário judicial aqui em relação às outras de participações. Mas as empresas operacionais continuarão fluindo da mesma forma, porque tem governança. Em alguns casos, a gente já trabalhou, quem assumia a administração não era nem o próprio herdeiro. Cada núcleo familiar indicava um administrador profissional. E aí, esse administrador profissional conduzia as atividades da empresa. Os herdeiros eram meros recebedores de lucros ali da operação. Eu tiro a vontade da pessoa física sobre a minha operação. Então, isso eu ganho em planejamento sucessório. Mas eu não ganho só nisso. Por quê? Se o patriarca ele coloca os descendentes dele na holding de participações, ao longo da vida ele pode desfazer de participação societária, passando a quantidade de cotas que ele queira para os herdeiros, de uma forma menos onerosa do que no inventário. Então, ao longo da vida, eu vou transmitindo essa participação societária. Então, quando eu vier a falecer, vai ter uma participação mínima para ser inventariada. Eu vou ter um recolhimento de TCMD mínimo. E existem formas, inclusive, extremamente benéficas do ponto de vista de custo fiscal de se fazer isso. A gente vai ter um slide aqui, um caso que a gente vai construir junto, que vai tratar exatamente disso. Então, eu ganho em diminuição do custo fiscal, porque eu transfiro o meu patrimônio em vida. Que patrimônio que é esse, Bruno? Poxa, cada participação que eu tenho aqui nas empresas é um patrimônio. Eu declaro, inclusive, no meu imposto de renda. Tantas cotas na empresa tal. É bem direito, são bens móveis as cotas. Então, quando eu faleço, elas têm que ser inventariadas. Então, eu faço isso tudo aqui na holding de participações ao longo da vida. Então, eu diminuo o meu custo fiscal sucessório. Além disso, eu não ponho a minha atividade operacional em risco por conflito entre os herdeiros. Tá? Isso é extremamente importante para famílias que possuem uma atividade operacional
dentro do seu núcleo, né? Que ali, geralmente, a principal fonte financeira da família advém de alguma atividade, de alguma empresa ali que está vinculada, de certa forma, com aquele núcleo familiar. Tá? Claro. Então, superada a questão do planejamento sucessório, eu ainda tenho um planejamento tributário, igual eu falei. Porque se eu faço a sucessão desses bens, que são as minhas cotas em cada empresa operacional em vida, eu vou ter um custo fiscal e um custo financeiro muito menor do que se essas cotas forem entrar para inventário. Porque aí a presença dos meus sócios vai ser muito maior, dos meus sócios Estado, né, União e município. Então, durante a vida, é como se eu esvaziasse, por meio do planejamento sucessório, essa aptidão que eles têm para poder tributar o meu patrimônio. E isso a gente faz por meio do planejamento tributário. E um recorte importante de se fazer aqui, que geralmente dentro desse planejamento tributário é onde a gente vê as maiores inconsistências dentro dessa área. Tá? São os trabalhos ali que não tem tanta técnica despendida, que muitas das vezes sai de graça, em custo fiscal, mas em 2, 3 anos vem uma autuação imensa e o patriarca e a matriarca só gastam dinheiro ao invés de ter qualquer custo-benefício sobre o patrimônio. Então, por isso que, igual a gente falou no começo, tem que ser algo extremamente específico e desenhado sobre medida para aquela família que está contratando esse trabalho. Tá? E hoje, cerca de 90% das empresas brasileiras são familiares. Em torno de 30% a 15% delas têm algum tipo de planejamento sucessório. Não vou nem falar um planejamento completo e uma governança igual a gente está mostrando aqui, mas algum tipo de planejamento sucessório. Então, a gente tem um caminho gigantesco a ser percorrido, não só de levar informação, né, mas também de implementar estratégias que sejam feitas sob medidas para aquelas empresas e para aqueles núcleos familiares. Parece, salvo engano, dos dados que eu tinha visto, 60% sobrevive à segunda geração, né, na sucessão. Um outro exemplo, agora indo para o outro tipo de holding, a gente tem a holding imobiliária, ou holding patrimonial, né, como vocês preferirem aí a nomenclatura. De novo, a gente está falando aqui de uma empresa, de uma pessoa jurídica, de um CNPJ constituído para poder ter uma atividade de guarda-chuva sobre o meu patrimônio. O que é muito comum dentro dessa estrutura de holding imobiliária? O patriarca e a matriarca transferir da pessoa física aqueles bens imóveis que pertencem a eles para essa pessoa jurídica. E a gente vai ver aqui que existem alguns benefícios sucessórios e fiscais que são extremamente interessantes. Por quê? A gente tem tanta a otimização sucessória, igual dentro da holding de participação, mas também tem a parte da tributária. Porque no D0, igual eu falei, eu consigo, por exemplo, por meio da holding imobiliária, ter uma carga fiscal de locação muito menor do que na pessoa física. Pelo simples fato de eu estar desempenhando essa locação por meio de um CNPJ com um CNAE de locação de aluguéis sobre imóveis próprios. Então, isso me leva de uma tributação da pessoa física, né, via Carnê-Leão, lá do imposto de renda de 27,5%, via de regra, para uma tributação da pessoa jurídica de 11% a 14%. Isso pelo simples fato de mudar a titularidade do bem, sem percorrer mais nenhum outro desafio legal. Eu transferi da pessoa física para a jurídica passou a ser o locador no contrato de locação, já tem esse benefício fiscal, tá? Porque, e aí eu não posso nem tratar como benefício fiscal, né? Eu tenho esse ganho fiscal em razão da minha estratégia tributária sobre o meu patrimônio, tá? E os outros quinais aqui, que a gente tem dentro da atividade de holding imobiliária, é o de compra e venda de imóveis próprios, que também vai me dar um cenário fiscal muito diferente do que eu tenho na pessoa física, loteamento e administração. Então, é como se eu tivesse constituindo uma espécie de imobiliária, né, de uma empresa de administração de imóveis, sobre o patrimônio que eu tenho dentro do meu núcleo familiar. Tá? Isso para fins de planejamento tributário, além das outras questões de planejamento sucessório que a gente vai ver aqui adiante. Mais uma vez, esse case também vem nos mostrar a necessidade que a gente tem que ter da atenção ao caso específico.
Esse caso aqui é de uma cliente do escritório. A gente presta serviços jurídicos para o family office dessa cliente, dentro da área de wealth management, e ela veio para a gente com o seguinte comando, foi até para mim: Bruno, constitui a hold imobiliária, que vai ser muito melhor eu locar as salas do consultório pela hold imobiliária do que na pessoa física. Assim, tá, quanto tempo que eu tenho? Ela falou assim: não, eu quero fazer isso rápido, porque o contador me falou que não vai ser mais 27,5%, estou perdendo muito dinheiro lá, quero fazer pela pessoa jurídica, não quero mais aparecer, além do ganho tributário. Você me dá 2 dias que eu vou fazer umas simulações e te apresento. De fato, é incontroverso que para a atividade de locação, no caso dela, seria muito mais benéfico pela hold imobiliária. Aqui a gente está falando de uma renda mensal de locação em torno de R$43 mil mês. No ano, isso me daria um ganho de 60% se eu transferisse para a pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, eu pagaria 60% a menos de tributo do que eu pagaria na pessoa física. Então, esse ponto é controverso. Poxa, maravilhoso. A gente constitui a empresa aqui, Jusesp, 2, 3 dias, está constituída, a gente faz a cessão do contrato de locação, você já pode começar a tributar isso dentro da pessoa jurídica. Porém, qual que é a sua ideia em relação ao imóvel? Você pretende vendê-lo em quanto tempo? Eram 4 salas comerciais. Você quer vender as salas quando? Eu quero vender o mais rápido possível, assim que tiver comprador, eu não pretendo ficar com essas salas. Aí abre o próximo detalhe. Por onde a alienação vai ser mais vantajosa? E aí a gente chegou no cálculo de que pela pessoa jurídica seria 100% a mais de tributo. 107% a mais, se eu transferisse os imóveis para a pessoa jurídica. Por quê? A minha carga tributária, a minha regra tributária para compra e venda de imóveis, ela é extremamente diferente da minha regra tributária de compra e venda de imóveis na pessoa física. Quando eu vendo um imóvel na pessoa física, eu estou trabalhando a ideia do imposto de renda, que a gente chama de ganho de capital. Então, o que é o ganho de capital? Se eu vendi para o Marcos um imóvel a R$1 milhão, e na minha declaração de imposto de renda consta que eu adquiri por 500 mil, o meu ganho de capital vai ser em cima dos 500 mil, na diferença. Então, eu tenho a alíquota progressiva, né, de acordo com as regras do ganho de capital, que é de 15% a 22,5%, até 5 milhões a 15%, então, nesse caso, seria 15%. Então, eu teria 15% nessa diferença. Enquanto que na pessoa jurídica, o que a lei me manda fazer? Se eu sou uma empresa imobiliária, a minha tributação é 6,73%. Poxa, Bruno, então é uma alíquota que é menos da metade. Sim, só que a base de cálculo dela é o valor bruto da venda. Não é a diferença. Então, a gente precisava ver qual que era o valor de mercado do imóvel para projetar a carga fiscal, enquanto que na pessoa física a gente tinha que fazer a simulação do ganho de capital, considerando a data de aquisição, porque o Leão também considera isso quando ele vai colocar o ganho de capital, não só essa diferença pelo custo de aquisição com custo de venda, mas também quando eu adquiri esse imóvel por conta de depreciação, mas também uma base muito diminuta em relação a dentro da pessoa jurídica. Então, como ela tinha a pretensão de vender em pouco tempo, pode passar, por favor, Marcos? Isso, eu vou explicar como que a gente faz isso. Vou chegar nesse ponto agora. Então, a diferença de ganho que eu ia ter na locação, dentro do tempo que ela tinha de estratégia para vender, não ia suprir a minha venda mais onerosa pela pessoa jurídica, no prazo que ela pretendia vender. O meu ponto de equilíbrio era com 26 meses. Então, se ela estivesse decidida a ficar com esse imóvel, recebendo uma receita de locação com uma tributação menos onerosa na pessoa jurídica e vendesse depois do 26º mês, na nossa simulação, aí ficaria 0 a 0. Então, ou seja, quanto mais tempo ela ficasse com o imóvel na empresa, a venda pela empresa seria mais benéfica do que a venda dos imóveis pela empresa seria mais benéfica do que na pessoa física. E aqui a gente não considerou outras questões, né? Como, por exemplo, o custo de contabilidade para a manutenção da hold imobiliária, outros custos relacionados à administração do imóvel. Então, aqui foi um cálculo extremamente do ponto de vista de custo fiscal de venda. Então, a gente tinha esse prazo mínimo de 26 meses. Qual foi o resultado? Ela segurou um pouco essa transferência para a holding,
porque tinha um potencial comprador, para não transferir para a holding. Então, no fim do dia, o que isso significa? Eu assumo uma tributação maior sobre a minha locação, mas em contrapartida, como eu quero vender, eu vou pagar metade do que eu pagaria se estivesse na jurídica. Então, por isso que o nosso trabalho, ele tem muito de legislação, ele tem muito de doutrina, ele tem muito de parte teórica, tem muito de feeling também, de a gente poder levar para um cliente aquelas outras experiências que a gente já viveu em outros clientes, mas o principal é a estratégia daquela família em relação ao patrimônio que ela tem. Porque isso vai ser determinante para esse caso, por exemplo. Então, isso tem que andar, a estratégia ali do patriarca e da matriarca do que pretende em relação ao imóvel, em conjunto com a atuação do escritório. Porque senão eu vou ter o contrato social mais bonito da holding imobiliária, a governança mais bonita, mas no fim do dia o cliente vai pagar mais do que pagaria se estivesse na pessoa física. Não está tendo nenhum ganho com o trabalho que a gente prestou. Então, por isso que é importante. Parênteses da pergunta, qual é o seu nome? Desculpa. Renato, pergunta do Renato. A pergunta do Renato foi como que seria, né, a natureza da transferência do bem imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, né, que ela teria que pagar para isso, né? E aí a gente tem a natureza da integralização de capital social, né? Pode passar, por favor, Marcos? O que é a integralização de capital social? Toda vez que eu constituo uma empresa, eu declaro que ela tem um capital X. E essa declaração que eu faço, eu tenho que cumpri-la com bens e direitos pertencentes aos sócios. Então, integralizar o capital social de determinada empresa é transferir da pessoa física do sócio para essa empresa bens e direitos. No nosso caso, da holding imobiliária, a gente está transferindo o imóvel do Bruno, da pessoa física, para a holding imobiliária do Bruno. Eu estou tirando da pessoa física e transferindo para a pessoa jurídica. Isso a gente chama de integralização de capital social. E aí vem um grande ponto da sua pergunta, que é ótimo, inclusive. Tem profissional que vai falar para você o seguinte: não se preocupa com o ITBI. O que é o ITBI? É o meu sócio município. Aqui no estado de São Paulo, 3%. Sobre o quê? Toda transmissão de bem imóvel por ato oneroso. Então, toda vez que eu transfiro um imóvel de uma pessoa para outra, seja física ou jurídica, eu tenho que recolher o ITBI, que é a parte do meu sócio município. Então, quando eu não teria que recolher o ITBI? A Constituição Federal fala que toda vez que eu integralizar capital social, ou seja, transferir um bem do sócio para a pessoa jurídica, e essa pessoa e essa integralização for por meio de um bem imóvel, eu não tenho que recolher ITBI. Então tá lindo. Eu transfiro o meu bem para a empresa, não tenho que recolher ITBI, tá tudo certo. Porém, o Código Tributário Nacional fala, ok, você não tem que recolher o ITBI, desde que a sua atividade preponderante não seja imobiliária. Como a gente está falando de uma holding imobiliária, fica difícil de explicar para o fisco. Eu tenho KNAI de atividade imobiliária, algumas vezes eu tenho receita de atividade imobiliária e não quero recolher o ITBI. Se eu não recolho, possivelmente eu vou tomar uma autuação do município de São Paulo em relação a esse ITBI. E aí volta naquele ponto. Ao invés de eu gerar um custo-benefício de organizar o seu patrimônio, você vai ter que gastar dinheiro com advogado tributarista, uma dor de cabeça que não tem explicação, fora multa, juros, correção e por aí vai. Então, eu te gerei prejuízo. O que acontece muito? Alguns profissionais indicam, poxa, eu só tenho, então, que recolher o ITBI quando eu transfiro um bem imóvel para atividade imobiliária. Então, vamos constituir uma empresa de qualquer outra atividade, coloca lá consultoria no KNAI, transfiro o imóvel, fica o prazo que a lei determina, que é de 3 anos, sem ter nenhuma receita, e está tudo certo. Não preciso recolher o ITBI. Ok? Ok. Minha empresa é de outro segmento, minha empresa não tem atividade imobiliária, transferir não recolhe o ITBI. Porém, começam a surgir outros problemas daí. Se eu tinha uma receita de locação, eu passo a ocultar a tributação dessa locação, porque eu não posso ter a minha nota fiscal para ter aquele benefício dos 11% na pessoa jurídica, porque minha atividade não é imobiliária. Eu falei para o fisco que eu não sou atividade imobiliária, para não recolher o ITBI. E aí o problema é você manter isso por 3 anos da constituição da empresa. Então, o que acontece? Essa parte do ITBI, ela passa como um ganho,
ok, fiz um planejamento ótimo, não tive que recolher ali 70, 60 mil para transferir o imóvel, só que daqui 2 anos chega a autuação. Porque em algum momento essa história se perdeu. Naquela velha máxima, não existe jeito certo de fazer coisa errada. No mínimo, suscetível ao passivo, eu estou. Autuação. Se eu vou receber autuação ou não, eu não vou garantir que sim, nem que não. O profissional que garantir, fecha com o outro, porque já não é o profissional para ser fechado para esse trabalho. Então, e aqui a gente, inclusive, trouxe um julgado do Tribunal de São Paulo que fala a empresa que não comprovou de forma inequívoca, de forma cabal, que não tinha atividade preponderante imobiliária, tem que recolher o ITBI. Voltou aqui para a autuação do município e teve que recolher com multa e juros. O que é atividade preponderante? Só para ficar claro, mais de 50% da receita da empresa advinda de atividade imobiliária. Tá? Esse é o entendimento de atividade preponderante. Ou se eu não tenho receita nenhuma, se eu só coloco o KNAI lá na empresa e fico 3 anos sem faturar, existem ações, autuações de município cobrando ITBI pelo simples fato da empresa ter sido constituída como imobiliária, sem ter nenhum recolhimento em cima da atividade dela. Então, ou seja, se a gente está tratando de gestão patrimonial e eu estou querendo economizar no recolhimento de ITBI, talvez não seja o momento de a gente iniciar essa gestão patrimonial. Ou, ao invés de eu transferir meus 20 imóveis numa pancada só para a roda imobiliária, vamos fazer um planejamento financeiro com o meu time de assessor de investimento, por exemplo, aqui da Squad, para eu ter uma rentabilidade que vai me custear esse ITBI, para eu não ter uma perda do meu patrimônio. Eu faço um plano a longo prazo. E aí eu transfiro esse patrimônio para a empresa, eu organizo o meu patrimônio de uma forma que eu não vou ter risco de autuação. Porque planejar algo para pagar menos imposto com risco de autuação na mesa, eu não estou tanto na parte do planejamento. Eu estou mais na parte do que o fisco chama de elisão fiscal, na parte de abuso de forma. Eu estou, por meio de uma estrutura contratual e societária, disfarçando um tributo, um fato gerador que eu deveria recolher. E se eu quero proteger o meu patrimônio, para ser dos meus filhos, dos meus netos, não faz sentido eu colocar essa capivara dentro da minha empresa. Então, vamos trabalhar de uma forma um pouco mais planejada e fazer isso a longo prazo. Que a gente faça nos próximos 10 anos a transferência, mas que faça dentro do cenário mais conservador para não ter esse risco de passivo. Ficou claro esse ponto? Acho que é um ponto que ele tem muita técnica de direito tributário, principalmente. Às vezes fica um pouco chato de tratar nesses encontros, só que é o ponto que a gente mais vê sendo vendido como vantagem, de profissionais que são sérios e de profissionais que não são sérios nessa área. Porque para o cliente ter esse entendimento de Constituição Federal, e ainda tem um julgamento ainda do STF que teve 2 anos atrás, que foi de repercussão geral, termo 796, que também tratou sobre esse assunto, que deixou mais complexo ainda. Para o cliente, se ele não é da área, e se ele confia naquele profissional, é difícil ter esse entendimento. E muitas vezes o profissional que não tem essa expertise minuciosa do trabalho, às vezes não é nem de má fé. Ele indica porque já é de praxe. Então, acho interessante, né, sempre trazer esse exemplo do ITBI, porque a gente tem que considerar isso. A gente está falando de um planejamento sucessório e tributário por meio de uma roda imobiliária, mas não é que a gente vai transferir o patrimônio de graça. É um custo. A gente está buscando fazer uma estratégia que vai ter um custo menor do que a via usual, quando a gente compara dinheiro com dinheiro, né? Eu vou pagar menos tributo. As outras questões de geração de valor, de dor de cabeça, previsibilidade, impressão da minha vontade sobre o meu patrimônio, igual eu falei, a gente não consegue deixar isso de forma tangível. Mas se a gente compara dinheiro com dinheiro, eu vou pagar, eu vou ter um dispêndio, só que eu estou tendo de uma forma programada. Não vai ser, por exemplo, um recolhimento de TCMD, quando eu falecer, que a minha família vai ter que arcar ali para poder dar andamento no inventário. E muitas vezes não tem nem liquidez para pagar esse TCMD. Tem que ter uma autorização do juiz para vender um imóvel, para poder pagar o tributo. Então, é disso que a gente está falando. De sim gastar com tributo, mas de uma forma programada e menos onerosa do que seria usualmente que a gente tem hoje no Brasil por meio de inventário. E aí, uma curiosidade interessante sobre inventário, né? Acho que é um parênteses legal de a gente fazer. Pela nossa legislação, a gente tem 2 tipos de inventário. A gente tem o extrajudicial e o judicial. O extrajudicial, se eu não tenho herdeiros incapazes, se eu não tenho litígio, eu posso, por meio de cartório, fazer esse inventário. E é muito mais célere do que o judicial.
Ele pode ser ali em termos de custas cartoriais um pouco mais elevado o valor, mas como a gente soma o montante do que eu posso despender com esses processos, né, ele é mais eficiente do que o judicial. Então, a ideia é eu poder fugir dessas vias usuais de inventário extrajudicial e judicial, porque no Brasil se tem uma média, uma consideração de que um inventário judicial pode representar até 30%, 40% muitas vezes do patrimônio que está sendo inventariado. Aí eu tenho, no estado de São Paulo, 4% de TCMD, de 5 a 10, 15, 20% de honorários advocatícios, depreciação dos bens, briga na família, resgate antecipado de investimentos, as próprias despesas de administração desses imóveis no custo do inventário. Então, isso pode chegar a 30%, 40% do valor do patrimônio que eu vou perder por estar em inventário. O que era aquele meu ITBI lá atrás, hein? Se a gente tivesse feito na roda imobiliária? Seria 60, 70 mil, 100 mil, fosse 200 mil perto do patrimônio. Então, é sobre isso que a gente está falando. No extrajudicial, eu tenho aí um impacto financeiro em torno de 10%, 12% do meu patrimônio. Com ITCMD, honorários advocatícios, custas cartoriais. Então, o ganho desse planejamento sucessório, da transferência patrimonial em vida, ele é muito significativo quando eu comparo junto da via usual. Porque, ainda que a gente tribute menos no Brasil em relação a outros países, a nossa burocracia, em poucos lugares, tem igual. Então, isso impacta de forma negativa dentro do meu conjunto aí de perda financeira sobre o patrimônio. Tá? Aqui, passada essa parte mais técnica, a gente coloquei aqui o slide bônus. Né? São algumas dicas, né, que a gente implementa junto aos nossos clientes, que elas fazem valer aí a vinda de vocês hoje, ainda que a gente nunca mais converse daqui para frente. Né? Eu acho que aqui outros 3 slides que vão servir para vocês, independentemente da natureza do patrimônio. Tá? O primeiro delas é a redução no ganho de capital. O que é isso? Então, voltando, ganho de capital, aquela tributação que eu tenho quando na pessoa física eu vendo um imóvel onde a tributação vai ser do valor de venda menos custo de aquisição. Porém, também tem que se considerar o ano de aquisição. E por meio dessa lei, dependendo do ano que eu adquiri o imóvel, o meu ano limite é 1969, eu tenho 100% de abatimento no ganho do capital. Isso é interessantíssimo do ponto de vista de eu saber o que eu faço com o patrimônio, mas principalmente de eu saber se eu transfiro para a roda imobiliária ou não. Porque uma vez que eu transfira esse imóvel para a roda imobiliária, isso aqui perde. Porque isso aqui é ano de aquisição. O que é ano de aquisição? Quando eu comprei ou quando eu herdei, ou recebi por doação. Vale a data do recebimento do bem pela herança. Então, se o imóvel era do seu pai, do seu avô em 1969 e você recebeu por inventário em 2020, para você passa a considerar 2020. E aí a gente vê os grandes erros em inventário, que é a família manter no valor de imposto, no menor valor possível para pagar menos ITCMD. Às vezes, vale a pena eu jogar esse valor lá em cima, porque eu vou passar para a declaração do herdeiro a um valor maior e quando eu vender eu vou ter menos ganho de capital, ok, que eu recolho mais ITCMD, só que eu não vou pagar quase nada de ganho de capital. Então, é fazer a conta do que é mais vantajoso. Isso aí. São sócios. Então, isso aqui... a gente teve um caso interessante, mas a gente teve um caso que foi interessante também, só que foi um pouco trágico, infelizmente. A gente estava na reunião com o cliente e aí a gente estava tratando justamente da roda imobiliária. E aí, quando teve essa discussão, um dos irmãos, que foi inventariante, ele falou no sentido que não valia fazer a roda imobiliária entre os irmãos, porque o imóvel tinha sido adquirido
há muito tempo atrás e ele conhecia essa lei. Só que isso valeu para quando os irmãos herdaram do pai. A partir de 2013, que foi a data em diante, acabou. E eles contavam com isso. Foi engraçado, porque criou até um mal-estar, né, mano? Durante a reunião, assim. Então, por isso que é importante, ainda que eu não faça a holding imobiliária, mas eu aqui dentro da minha associação, pessoa física, de um bem que eu estou recebendo, qual que é a inteligência jurídica que eu posso aplicar? Porque a gente sempre parte do pressuposto de pagar menos tributo possível. Então, eu quero que o fisco avalie o meu patrimônio no valor mais próximo que estava lá na declaração de imposto de renda do meu pai, que é um valor mínimo. Às vezes, a gente pega imóveis com valor de mercado de 3, 5 milhões, com valor de 70, 80 mil reais na declaração de imposto de renda. Qual que é a primeira indicação? Mantenha isso. Declara o mínimo possível, porque o ITCMD vai ser menor. Ok, eu recolho menos ITCMD, esse imóvel chega para minha pessoa física, e aí eu vendo por 5 milhões. O imóvel que eu estou recebendo por 70 mil. E aí vem os 15% na diferença. O ITCMD, ele tem o valor que é atribuído pelo Estado. Tá? Esse valor, o Estado chama de valor de mercado. Só que hoje, no Estado de São Paulo, existem várias decisões já proferidas pelo Tribunal de Justiça, no sentido que o Estado tem que considerar o VVR. O que é o VVR? É o valor venal de referência que o município utiliza para cobrar o ITBI. Então, ele é muito, via de regra, na maioria dos casos que a gente acompanha, ele é muito menor do que aquele valor que seria de venda do imóvel. Então, ainda assim é menor. Então, a briga é exatamente essa. Agora o valor que eu paguei em imóvel. O valor do VBR, para recolher o ITBI. Valor venal de referência. Provavelmente, podia ser algum imóvel mais novo. Algum imóvel... era mais antigo? O VVR dele estava assim? Entendi. Pode acontecer. A grande maioria das vezes, a gente vê um VVR menor do que o valor de mercado. Então, essa briga do inventário ela é interessante, porque talvez, dependendo do ano de aquisição de quem está me deixando esse bem, no ano que adquiriu, eu não preciso brigar tanto com o fisco estadual. Talvez seja melhor passar um valor maior para eu ter essa redução no ganho de capital no segundo passo. Pelo valor histórico da declaração, nem reajustou pelo menos pelo valor do VBR que ele já pagou. Porque aí, nesse caso, ele teria o ganho de capital. A gente não tem. Faz a conta. Direta. Faz a operação sem pensar. As de holding imobiliária, essa transferência, ele está num valor bem, sei lá, 30 mil. Se ele transferir ele pelo valor, fazer a atualização... Eu não só consigo, como eu devo. Tá? A pergunta, qual que é o seu nome? Desculpa. Leonardo. A pergunta do Leonardo aqui, para quem está no virtual, é o seguinte. Quando eu faço lá a minha integralização de capital social na holding, né, transferindo da pessoa física para a jurídica, se eu consigo transferir o que a gente chama de valor histórico, né, valor contábil, que é o valor da declaração de imposto de renda. Sim, eu consigo e eu devo. Por quê? Quando eu for transferir da pessoa física para a pessoa jurídica, o fisco municipal não vai me cobrar o meu valor de imposto de renda, vai me cobrar o VVR, que geralmente é maior do que o imposto de renda. Beleza, recolho o ITBI no VVR e transfiro. Só que, quando eu for transferir as cotas da holding imobiliária para os meus herdeiros, a cota ela vai ser reflexo do valor do imóvel que eu transferi. Então, se eu transferir um imóvel de R$1 milhão na minha declaração de imposto de renda, e eu falo que a minha cota no capital social é R$1, eu vou ter 1 milhão de cotas. Então, quanto menor for esse valor, mais fácil vai ser para eu transferir as minhas cotas para os meus herdeiros. Porque quando esses herdeiros adquirem as cotas, indiretamente eles passam a ser donos do patrimônio que está dentro daquela empresa, que são os imóveis. E eu consigo fazer isso, por exemplo, é um slide que a gente vai chegar, por meio de uma doação no teto da isenção do Estado de São Paulo.
Hoje, qualquer doação que eu faço no estado de São Paulo de até R$ 85 mil a cada período de 12 meses, eu não sou tributado no ITCMD. Então, o que eu posso fazer? Eu constituo a minha holding, coloco o meu filho, uma participação mínima, e a cada 12 meses eu transfiro 85 mil cotas para ele. É por doador. Isso, para cada filho. O por doador tem um asterisco que não é à toa, porque existem julgados no estado de São Paulo que considera que se o regime do patriarca, da matriarca, dos cônjuges, né, de modo geral, é comunhão, eu poderia fazer só uma por casal. Porque, às vezes, o que se fazia antes? O pai doava 85 mil e a mãe doava 85 mil. Então, num ano, para um filho, eu já conseguia dar 160 mil cotas para ele, sem gastar R$ 1 de tributo. Sendo que, se esse bem fosse para o inventário, eu ia ter 4% no valor de mercado. Não é nem no valor da declaração de imposto de renda. Porque, lembrando, a cota representa o meu valor de imposto de renda. Então, quando eu transfiro essa cota, eu considero o valor de imposto de renda, que é menor do que o valor de mercado. Tá? Ficou claro? Então, eu consigo fazer por meio da doação isenta, ou tem uma outra estratégia que também faz parte aí desses slides bônus, que é o seguinte: a minha empresa, se ela tem receita, ela pode ser que ela gera lucro. Pela lei, no Brasil, sociedade limitada, eu posso distribuir lucro de forma desproporcional à participação do sócio no capital social. O que isso quer dizer? Em boas palavras, o filho tem 1% da empresa e pode receber 99% do lucro. Ele pega esse lucro e compra a minha cota por valor histórico e o imóvel é transferido para ele de uma forma indireta. Eu não gero capital para mim, porque ele está comprando as cotas pelo valor nominal, por meio de um lucro que a empresa gerou. Então, eu tenho esses dois instrumentos que, ao longo da vida, eu vou transferindo de forma indireta o patrimônio imobilizado para os herdeiros, que é por meio da doação isenta e por meio da distribuição desproporcional de lucros. A gente tem um caso recente que a gente assumiu o projeto de gestão patrimonial de um cliente que ele já tinha holding imobiliária e a gente foi contratado para implementar melhoria. Primeira coisa que eu peço nesse caso é balanço patrimonial. E, geralmente, essas empresas têm reserva de lucros. Lucro acumulado na conta de reserva. A gente distribui esse lucro para os filhos e, numa pancada só, a gente conseguiu diminuir 30% da participação do patriarca em prol dos filhos, eles adquirindo as cotas do pai com essa reserva de lucro. Tudo por meio de tratamento contábil dentro do balanço patrimonial. Então, esse é o ganho dentro da consultoria a longo prazo, de uma consultoria bem planejada. É como eu diminuo o impacto fiscal na minha transferência. Tem caso também que a gente não usou nem a doação isenta, nem a distribuição desproporcional de lucro. O patriarca, ele simplesmente falou para a gente o seguinte: Bruno, eu quero doar as cotas. Não, mas, poxa, a gente já doou tem pouco tempo, já estourou o limite da isenção. Não, eu quero recolher o ITCMD. E foi uma ótima estratégia. Por quê? O valor do ITCMD na doação das cotas, se o bem foi incorporado à empresa há mais de 180 dias, considera o valor patrimonial. O valor patrimonial é o valor que ele foi contabilizado no ativo da empresa. Então, eu transfiro pelo mesmo valor da minha declaração de imposto de renda. Eu recolho o ITCMD, ao invés de ser no valor de mercado, no valor que estava na minha declaração de imposto de renda. Se é dentro do período de 180 dias, aí por que o fisco faz isso? Para eu justamente não ter aquelas pancadas repentinas de planejamento. Estou vendo aqui que eu não estou indo muito bem da saúde, vou constituir uma holding, transferir tudo para ela e doar para os meus filhos as cotas e recolher 4% de valor contábil. Não. Se isso acontece dentro de 180 dias, eu recolho a valor de mercado, o ITCMD. Em Minas Gerais, são 5 anos. O estado de São Paulo ainda é bem mais benéfico nesse sentido, são 180 dias. E ainda tem outra. Se eu dou essas cotas para os meus filhos e coloco um instrumento jurídico que chama reserva de usufruto, pela Lei Estadual de São Paulo, a minha base de cálculo é reduzida a 2/3. Então, eu ganho porque eu estou incentindo o tributo em cima de uma base menor, eu estou recolhendo em cima do contábil e não do valor de mercado, e eu ainda ganho porque eu estou recolhendo o tributo em cima de 2/3, e não de 1/3.
porque eu estou reservando o usufruto dessas cotas. Mas o principal valor de se reservar o usufruto não é a diminuição da carga tributária, é governança, é a outra caixinha. Porque o pai, ele doa a cota, só que ele tem que continuar mandando na empresa. Às vezes ele não confia que os descendentes dele já estão aptos a conduzir a empresa, a decidir sobre uma venda, uma locação de um imóvel, uma distribuição de lucros. Então ele faz isso que a lei determina como reserva de usufruto. É seu, a lei chama de nu proprietário, mas quem manda sou eu até eu morrer. E aí, nesse caso, a gente faz a reserva dos direitos políticos e patrimoniais sobre a cota. Reserva de direito político diz respeito às decisões administrativas da empresa, as decisões deliberativas. Reserva patrimonial, de direito patrimonial, são os lucros da empresa. Então, eu doei o meu patrimônio para os meus filhos, paguei muito menos tributo do que eu iria pagar, só que eu continuo vivendo do lucro dessa empresa, que é a minha subsistência. Muitas vezes, essa acumulação de patrimônio imobilizado, ela vem para as famílias quando o patriarca e a matriarca já estão aposentados. Eles acabam tendo ali uma renda de locação desse patrimônio que eles acumularam. Então, eles precisam continuar determinando a vontade deles em cima desse valor. Eles não podem ficar suscetíveis à vontade, aos conflitos entre os filhos. Então, essa reserva vem para isso. Como forma reflexa, a gente tem a vantagem tributária de recolher o ITCMD, quando eu ponho a reserva de usufruto, sobre 2/3. Tá? E essa é uma matéria que cabe um parêntese, porque ela tem muita discussão no Tribunal de Justiça. O fisco estadual, ele entende que quando o doador falece, eu tenho que recolher 1/3. Aquele 1/3 que eu não recolhi lá atrás. Só que tem decisões também que reconhecem que eu não tenho que recolher esse 1/3. Então, é uma matéria ainda que não está tão sedimentada hoje no Tribunal de São Paulo. Só que, de toda forma, se a gente considera o pior cenário, que eu vou doar agora com reserva de usufruto, mas que daqui 15 anos, 20 anos, eu tenho que recolher 1/3 sobre essa diferença que eu não recolhi agora, 2/3 desse tributo eu já paguei numa alíquota menor, porque as alíquotas tendem a subir, e num valor muito menor. Porque se a gente coloca a longo prazo, a tendência é que esse valor do imóvel passa a ser cada vez maior do que é hoje. Então, eu também já tive um ganho financeiro, tá? Quando a gente considera esse pior cenário. E, Bruno, a gente ainda não escutou essa pergunta aqui hoje à noite, mas a gente escuta com frequência durante as reuniões. Vale a pena colocar os meus investimentos da pessoa física dentro da holding para benefício tributário? Ótimo. Vamos lá. Quando eu tenho atividade imobiliária, não. Absolutamente não. As únicas vezes que, de forma indireta, eu atuei em casos em que foi vantajoso transferir ativos financeiros para uma holding patrimonial usual, foi para ocultar patrimônio. Eu tinha que tirar da pessoa física, passar para a jurídica, para ganhar um tempo de respiro ali contra os credores. Tá? Agora, por que não vale a pena eu tirar da pessoa física e passar para a pessoa jurídica? Porque a minha empresa é imobiliária. Na pessoa física, quando eu invisto, poxa, é difícil falar isso aqui dentro de uma casa de investimento, né? Mas existem os títulos de investimento que me dão a isenção do imposto de renda. CRI, CRA, LCI, LCA, debênture incentivada. Eu não vou ter a carga tributária do ganho de capital e do imposto de renda em cima desses títulos, em cima do meu ganho oferido. Na pessoa jurídica, eu não tenho esse benefício. Eu vou tributar tudo como outras receitas. E aí a tributação é 34%. Com exceção da debênture incentivada, que é o único título que na pessoa jurídica me concede uma tributação de 15%, enquanto que na física seria zerado. Então, se eu estou pensando em otimização tributária, certamente não vale a pena, porque a minha perda financeira do patrimônio em relação à tributação vai ser muito maior na pessoa jurídica do que na pessoa física. Dessa pergunta surge um questionamento. Poxa, mas ninguém, então, que tem muita grana no bolso, faz sucessão por meio de uma maneira estruturada? Faz sempre pela pessoa física? Não. A gente tem um veículo societário específico para os ativos financeiros, que são os fundos de investimento. Da mesma forma como a minha holding imobiliária trata os meus ativos imobiliários, o meu fundo de investimento, e muitas vezes é um fundo fechado exclusivo, onde o patriarca e a matriarca são detentores da totalidade das cotas, esse fundo vai gerir os ativos financeiros. E eu consigo implementar a mesma estratégia tributária e sucessória
e até melhor do que da holding imobiliária. Então, eu faço toda a sucessão e fruição da aplicação desses investimentos por meio de um fundo de investimento que, pela lei brasileira, é o veículo apropriado para eu gerir recursos por meio de pessoa jurídica, de uma forma otimizada. Qual que é o problema do fundo de investimento? Eu, com o que eu tenho hoje na XP, eu consigo fazer um fundo de investimento? Vai ser vantajoso, porque o fundo é caro de se manter. Caro para mim, né? Para quem tem 20, 30 milhões, não fica tão caro, porque o custo-benefício é bom. A estrutura de um fundo, ele requer uma gestora, por exemplo, as famosas assets, né? São essas gestoras, administradoras do fundo. Ele requer um conjunto de profissionais técnicos voltados para a manutenção dele. Então, eu tenho ali, junto da taxa de administração, que se cobra anualmente, eu tenho outros custos que são elevados dentro dessa estrutura societária. E aí fica aquela pergunta, poxa, mas a partir de quanto que vale a pena? Isso é a resposta mais sem fundamento que eu vou falar para vocês, porque não existe uma objetividade clara nessa resposta, porque vai depender do fundo, da natureza do fundo, se é um fundo de ações, multimercado, participações, um fundo imobiliário, mas vai depender principalmente do rendimento dele. Se eu tenho um bom gestor, se eu tenho um mau gestor, cenário macro de economia, cenário micro de economia. Então, se eu tenho em temperaturas de pressão aí usuais, temperatura e pressão usuais, como uma boa gestora, fazendo ali o trabalho dela mais ou menos ali na média, se fala que quando eu tenho ativos financeiros a partir de 8 ou 10 milhões de reais, já vale a pena manter a estrutura de um fundo de investimento. Tá? Mas, igual eu falei, vai depender principalmente da natureza desse fundo de investimento, do tipo de alocação de investimento que ele tem e também do tipo de gestão que ele tem. Eu posso ter aí um fundo com 100 milhões, com 200 milhões, mas se não tiver uma boa gestão, ou dependendo da alocação de recursos, ele não vai ser vantajoso ali o que eu gasto com ele por ano para manutenção. E, recentemente, a gente teve um caso de um cliente que colocou todos os valores do fundo exclusivo que ele criou, não estava aqui com a gente, estava num banco, e foi colocado tudo em ações. Ele saiu de 10 milhões e hoje ele está com 5,5. Então, num fundo que a gente usa muito para estratégias tributárias de sucessão, foi feita uma estratégia super arrojada, com o portfólio todo em ações, que esse valor de patrimônio se desfez. Certo. Boa parte dele. Se ele resgata, ele tem a perda, né? Mas aí que tem que ser personalizado para cada pessoa. Porque se ele deixa esse valor de ação... Mas ele tem a perda da manutenção do fundo de investimento. Independentemente do que está rendendo, ele tem que pagar a taxa de administração e os profissionais envolvidos na gestão. Essa é a questão do custo-benefício. Ele tem um diferimento tributário, né? Ele vai levar essa tributação do ganho dele para quando ele resgata a cota. Aí é um tratamento tributário específico e minorado. Se o fundo está vendendo e não tem um resgate, não. Eu tenho um diferimento, eu tenho a postergação desse recolhimento. Sim, mas depende da estratégia. O grande ponto nesse cliente específico é o seguinte: o que está fora do fundo exclusivo são fundos conservadores. Então, já que a gente está tendo uma manutenção e um custo ali, que é um custo maior, valeria muito mais a pena ele ter feito o contrário. Ter colocado os valores para fundo exclusivo, valores que não vão ter uma volatilidade tão grande, do que ter um custo excessivo maior do que é na física e não utilizando a estratégia sucessória. A gente chama de AUM, né, um valor sobre custódia muito próximo do que seria esse do custo-benefício, né? Então, qualquer perda ali já impacta do que ele dispõe de recursos para manter o fundo. Vamos acelerar aqui, porque ainda tem bons slides. A questão da holding imobiliária. Naquela primeira holding que é de participação, ela pode ser empresa de capital aberto ou empresa de capital fechado. Muda o cenário? Sim, se for uma sociedade anônima, sim, ela pode ser de capital aberto ou fechado.
Quando a gente trata de estruturas familiares, são primordialmente de capital fechado. Eu digo quando você falou do investimento, por exemplo, a sugestão, pelo que deu a entender, é todo lucro advindo de uma holding imobiliária de participação faz a distribuição porque compensa mais investir na pessoa física, certo? Os ativos financeiros, sim. A holding de participações, ela só vai ter o objeto de participar em outras estratégias empresariais. O que é similar à holding de participações nos fundos são os fundos em participações, os FIPs. Se eu tenho uma holding de participação que adquire cotas de outras empresas, a minha pergunta é, no sentido de investimento financeiro, ela não pode adquirir cotas de uma empresa de capital aberto? Então, ela pode comprar uma ação? Pode adquirir. E aí, isso também não é vantajoso, mesmo se ela não for uma holding imobiliária, ela for uma holding de participação. Não, porque quem está sendo tributado, você concorda que a empresa de capital aberto, ela está recebendo o resultado dessa participação dela como lucro. Isso. Aí o lucro não é tributado. Ela não está tá fazendo uma gestão do recurso que era da pessoa física. Ela está tendo uma participação no resultado econômico do objeto social dela. Aí, neste caso, vale a pena manter o investimento financeiro dentro da holding de participação. Isso, se eu vou utilizar para adquirir outras participações societárias, sim. Agora, se eu vou ter outros investimentos, aí não, porque vai entrar como outras receitas. Aí entra a questão da gestão dos ativos financeiros. Tá? Então, nesse caso, particularmente, quando está falando de uma holding, fundo fechado, né, o possível, ele está supondo que o patriarca vai delegar a gestão. Né? Porque aí tem um raciocínio assim, vamos pegar, sei lá, pega o fundo aí, pega o Alasca, né, tem uns 20 bi e tal. Como é que uma pessoa que administra uns 20 bi vai dedicar uma energia para administrar isso aí? Por que administrar, sei lá, 20 milhões, 15 de uma família? Você vai ter outros gestores com talvez uma competência menor. Aí não vai ter o mesmo nível de gestão, né? O mesmo assim que eu não sei, acho que a XP ela ingesta, né? Os pacotes, assim, o mercado vê esse cenário seu em duas perspectivas. Por um lado, o copo meio cheio, eu profissionalizo a gestão dos meus investimentos. Eu, Bruno, sou advogado. No fundo de investimento, é um gestor que está tomando conta dos investimentos. Por outro lado, eu perco o domínio sobre o que é para ser feito sobre os meus investimentos, porque a gestão não é minha. Então, depende da perspectiva que você considera. Obviamente, o estatuto do fundo vai passar pela sua decisão. A alocação, o percentual do que é investido, por exemplo, se é um multimercado, dos papéis que vai poder compor aquela carteira. Então, você pode ter um direcionamento, mas a decisão de gestão, né, no bom português de compra e venda, não é sua. Aqui, vou passar rapidinho por esse exemplo aqui, só para vocês entenderem na prática o que é esse cenário de sucessão. Aqui é o patriarca e a matriarca, constituindo a holding imobiliária limitada SA, pode ser esses dois tipos societários. Eles integralizam o capital social da empresa com bens imóveis que era da pessoa física e, ao longo do tempo, doando dinheiro para os filhos ou distribuindo lucros e cotas por meio da doação, por exemplo, eles diminuem a participação no capital social e aumentam a participação dos filhos. Tá? Então, aqui tem um fluxo dos slides anteriores que a gente tratou da holding imobiliária. Tá? Eu transfiro a propriedade da física para a jurídica e, por meio do médio e longo prazo, eu vou transferindo esse patrimônio de forma indireta por meio dos institutos da doação e da distribuição desproporcional de lucros. Tá? Aqui fica o fluxo completo. Pagando o ITBI. Se você está criando ação de bens próprios, logicamente, esses imóveis Atividade imobiliária vão ser alugados, ITBI. vão ser alugados. Isso. Consequentemente, a renda anual vai ser mais do que 50%, porque você o lucro dessa empresa de administração de bens, o lucro vai ser oriundo da sua atividade imobiliária. Isso. Praticamente 100% da renda. Então, está acima dos 50%. Você disse que se você tiver renda de aluguéis acima de 50%, você deveria
está transferindo ali, pagando ITBI. Não, na verdade, não. Não tem, eu não lembro dessa parte dos 50%. A diferença da pessoa física e da jurídica é que na física eu tenho uma tributação de 27,5%. Na jurídica eu vou ter de 11% a 14% de acordo com o escalonamento da minha receita. Integralizando capital. Isso. Recebendo cotas por esses bens que eu estou transferindo. Exatamente. Vai pagar ITBI. Vou pagar ITBI. Ah, perfeito. Por quê? Porque é atividade imobiliária. Isso. Vou trabalhar no cenário conservador. Então, se eu quero vender esse apartamento que eu estou transferindo a curto prazo, eu tenho que calcular se não é mais vantajoso eu cair no GCAP da pessoa física. Se eu for transferir de imóveis para continuar recebendo aluguéis na pessoa jurídica, eu vou ter que pagar ITBI. Também. Seja naquele limite. Não, o ITBI sempre vai ter que recolher em razão da atividade, né? Eu estou falando o seguinte, nesse momento de doação aqui, respeitando aqueles limites de isenção, como o Bruno mencionou, naquela doação ali não vai ser tributado o ITBI. Vai ser Sim. Isso. no momento que eu vou integralizar o capital. Os meus bens, com os meus imóveis, Sim. eu vou ter que pagar ITBI. Independentemente da atividade imobiliária que eu vou ter na empresa, eu tenho que recolher o ITBI pela lei. Tá? Isso é incontroverso. Se não for dentro daquela perspectiva do preponderantemente imobiliária. Isso. Lá para frente, vai parar de ser médico, vai ficar só roubo. Vou ter que ter o cuidado do preponderante ali, né? Da régua dos 50%. Se for uma empresa constituída do zero, 3 anos. Se for uma empresa já em atividade, como nesse caso, 2 anos para trás e 2 anos para frente. Então, esse prazo, pessoal, é o prazo que o município tem para auferir essa receita preponderantemente imobiliária. Ele considera o meu histórico de 2 anos para frente ou 2 anos para trás, quando a empresa já está constituída, no caso que ele falou, ou 3 anos para frente, quando é a data de constituição. Sim. Transferir lá para a Road. Isso. Qual outra atividade que ela poderia ter para que os aluguéis não fosse maior do que os 50%? Se é uma empresa que você está transferindo... Qualquer atividade. Eu tenho, por exemplo, atividade rural. Algumas vezes com atividade agropecuária, dentro de um CNPJ, de uma estrutura societária, e eu transfiro, por exemplo, uma propriedade rural, um imóvel rural para essa propriedade e faço um arrendamento nessa propriedade. Se a receita desse arrendamento é menor do que a minha receita da atividade agropecuária, eu não recolho o ITBI. Então, tudo bem, mas aqui a gente está tratando só a incidência do ITBI ou não. Se eu tenho outras receitas maiores do que a receita imobiliária, que é o aluguel, pela lei eu não tenho que recolher o ITBI. Como, por exemplo, a agropecuária, ainda que eu exerça atividade imobiliária. Esse bem da agropecuária, também dentro dessa holding administrada da mesma empresa? Pode ser uma empresa, eu particularmente, o que a gente indica é que eu tenha segregação do meu patrimônio. O que é atividade operacional numa holding de participações e o que é patrimônio em outra holding. Para eu não contaminar, por exemplo, um risco de passivo da operacional dentro da minha atividade patrimonial ali de concentração de patrimônio. Só que muita gente acaba convergindo com essa concentração dos dois para, por exemplo, não pagar o ITBI. E aí você fica com seu patrimônio em risco ali de surgir algum passivo da sua atividade operacional. Lógico. Sem dúvida. Se é só imobiliária, nem eu, é a lei. Recolha o ITBI.
né? Qualquer tipo de planejamento que não for nesse sentido, certamente pode te ocasionar uma autuação fiscal. E só antes da gente passar para o offshore aqui, né, e mudar um pouco o tema da hold, hoje a gente faz todo esse trabalho para os clientes, visando benefícios tributários, seja na questão de compra, seja na questão de venda, loteamento, locação dos imóveis. A gente mostra isso tanto em relatório quanto em Excel, essas diferenças da personalidade ali, né, e da característica para cada um dos imóveis, para saber o que fazer e quando fazer. Então, dentro dessas regras que o Bruno mencionou, de quanto tempo vai se pagar o ITBI, se em quanto tempo a locação já compensa a venda da pessoa física dentro de uma estruturação jurídica, a gente detalha isso tudo em relatórios. Caminhando, mais alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte de holdings? A gente também, quem quiser conversar de forma individual, depois do bate-papo, aqui eu estou à disposição também. Entrando na segunda parte aqui hoje da nossa conversa, e caminhando, né, para o final, porque é um tema que não tem tantas vertentes quanto o outro, mas aqui a gente trouxe também alguns aspectos jurídicos relacionados às offshore companies, né? Então, de novo, vamos desmistificar um pouco os termos que a gente escuta, né? O que são as offshore companies? São empresas que eu tenho titularidade direta ou indireta sediadas fora do Brasil. Sediada no Paraguai, offshore. Sediada no Japão, offshore. Então, qualquer empresa que eu tenha uma participação direta ou indireta é considerada, para minha perspectiva patrimonial, como uma offshore company, tá? E aqui a gente tem dois modelos dentro dessa, se a gente considera uma espécie, a gente tem duas subespécies aqui, que são as offshore companies puramente dizendo, né, que são as pessoas jurídicas e estruturas societárias constituídas fora do país para me dar otimização societária e tributária, mas eu também tenho instrumentos contratuais que eu posso vincular a essas estruturas societárias e ter uma otimização sucessória e tributária ainda mais eficaz, né, que são os trusts, né? Muita gente ouviu falar do trust na época da Lava Jato, por exemplo, que foi ali a tábua de partida do impeachment do Eduardo Cunha, né, que ele tinha um trust nos Estados Unidos, e ele não tinha esse trust declarado na declaração de bens quando da campanha, né, de bens e direitos. Então, muita gente começou a falar de trust no Brasil em razão desse episódio da Lava Jato, tá? Então, a gente vai passar por cada um aqui, só uma observação, né, de similaritude, de aproximação, de ambientalização com as normas de países, se não Brasil. A gente tem muita comunhão aí de estruturas nesses 6 países, tá? Primeiro ali, BVI, então as Ilhas Virgens Britânicas, né? É um país que oferece uma estrutura tributária bastante benéfica para fins sucessórios. A gente tem Bahamas também, que tem uma estrutura jurídica muito parecida com BVI, então é um excelente instrumento de implementação sucessória no patrimônio. Os Estados Unidos é o que a gente mais tem familiaridade. Muita gente, inclusive, aproveita de investimento imobiliário nos Estados Unidos, né, aproveitando o mercado, o boom que teve, enfim, para acesso a mercado de capitais também. A gente tem aqui Ilhas Cayman, que também tem um arcabouço jurídico sucessório muito parecido com BVI e Bahamas. Panamá, que muito antigamente a gente ouvia falar de Panamá em termos de offshore, porque Panamá, especificamente, tinha uma estrutura societária que a gente chamava de título ao portador. O que isso me dava? Me dava uma ocultação absoluta em relação a quem era dono daquela empresa. Quase igual novela de antigamente. Quem tinha o papel da ação era dono da empresa, guardava no cofre e estava ali. Então, as estruturas offshore no Panamá eram muito utilizadas em razão dessa estrutura societária de títulos ao portador. Tá? Tem outros países que ainda têm essa estrutura, só que eles não têm um sistema financeiro com similitude ao nosso. Então, fica uma operação um pouco mais dificultada, como, por exemplo, Ilhas Neves. É um país no Caribe que vive praticamente da renda, o PIB dele advém praticamente desse sistema financeiro de offshores. E lá ainda, até onde, do último caso que eu tinha participado relacionado a Ilhas Neves, ainda era título ao portador.
Então, quem era dono daquele papel era dono da empresa que estava registrada lá sobre aquele número, tá? E, por fim, também é bastante comum a gente ver offshores sediadas na Suíça, né, em razão de alguns benefícios tributários, em razão de segurança jurídica financeira, talvez nem tanto agora, né, com os últimos acontecimentos aí vinculados ao Credit Suisse. Então, isso pode ter abalado um pouco essa questão da credibilidade do sistema financeiro, mas certamente a gente poderia partir do pressuposto que pode ser, em algum aspecto oferecer uma vantagem em relação a risco Brasil, né? Então, certamente é um país que se olha muito para a constituição offshore. Os instrumentos de trust, eles são muito familiarizados com a legislação norte-americana e com a legislação da Inglaterra, que são países que possuem a mesma fonte do direito, né, que a gente chama de common law. Então, são países que dão muita liberdade contratual para as pessoas. Então, o trust, em linhas gerais, o que ele é? Eu transfiro o meu patrimônio. Vamos deixar para o slide dele. Mas, basicamente, para a gente poder entrar aqui no exemplo das offshores, o trust vai ser um contrato onde eu vou determinar como eu quero que seja transferido o meu patrimônio. O que eu não posso fazer hoje no Brasil. Eu tenho que seguir ali a minha linha hereditária, o que a lei chama hoje de legítima, né? Que é aquele patrimônio que necessariamente eu tenho que distribuir para os meus herdeiros. E nesses países, por meio do trust, não. Eu consigo dar esse desenho da forma como eu bem entender, obviamente, desde que eu não esteja cometendo nenhuma ilegalidade. Em relação às offshore companies, eu preferi trazer aqui para vocês, ao invés de conceito, trazer exemplos do que são essas estruturas societárias, que às vezes a gente ouve falar muito, mas na prática, né, palpável, a gente não entende como funciona. Tá? Então, entrando no trabalho aqui especificamente de gestão patrimonial, por que as offshores elas são um bom instrumento de planejamento sucessório? Vamos lá. Na melhor estrutura, obviamente, a gente vai tratar ainda dos custos dessa estrutura, mas na melhor estrutura societária para transferência do meu patrimônio, eu constituo uma sociedade em BVI, em Bahamas ou em Ilhas Cayman, e aqui é o título da ação, lá vinculada nesses países. Essa empresa ela vai entrar nos Estados Unidos e vai constituir outra empresa. Vai ser dona de 99% do capital social dela. E essa empresa dos Estados Unidos vai me dar ali possibilidades de fruição desse patrimônio, como, por exemplo, o investimento em mercado de real estate e mercado de capitais. Então, eu tenho uma empresa onde aqui, nesses países do Caribe, eu sou titular 100% da participação societária, e aqui é muito usual colocar o patriarca e a matriarca como titulares, e essa empresa ela vai ser dona de 99% na empresa, vamos dizer assim, operacional, onde eu vou ter a fruição, vou ter conta bancária, vou mandar dinheiro, vou ter cartão de crédito, enfim, onde eu vou operacionalizar a fruição do meu patrimônio por meio dessa empresa. Qual que é a vantagem sucessória? Nesses países, pela lei sucessória, eu posso constituir uma empresa, que é essa limited, e colocar uma cláusula que chama Joint Tenant with Survivorship. O que isso significa? Os titulares de uma classe de ações falecendo, as ações são automaticamente transferidas para os outros titulares de outras ações, sem custo tributário sucessório. Então, como que funciona na prática? O pai e a mãe são titulares de ações classe A, que são as ações que mandam na empresa e que tem essa cláusula de joint tenants, e os filhos são titulares de classe B. Tendo o falecimento do patriarca e da matriarca, os descendentes, ou quem eu bem entender nomear, automaticamente viram titulares de classe A, sem o custo tributário, que a gente tratou de inventário, de TCMD, de ganho de capital, aquela história toda, e passa a ser dono da empresa. E por que a gente faz a sucessão aqui e não aqui? Se é aqui que eu faço a fruição do meu patrimônio. Porque, igual a gente tratou, duas premissas. Primeira, Brasil tem uma carga tributária sucessória muito menos onerosa do que nos Estados Unidos. Aqui a gente está falando de uma carga fiscal que pode chegar a 40%. E a segunda premissa, pessoa jurídica não morre. Então, se o patriarca e a matriarca falecem aqui, igual na holding de participações, aqui continua da mesma forma. Eu não tenho nenhuma sucessão, porque quem é dona do patrimônio aqui, de apartamento em Miami,
de investimentos na Flórida, que é muito comum para nós brasileiros, para quem investe fora, eu não vou ter essa sucessão sobre esse patrimônio, porque o sócio 99% é essa empresa sediada em um país do Caribe e vai permanecer ativa. Então, eu não tenho a sucessão. E por que a gente coloca 1% via de regra? Geralmente, a gente dá essa participação mínima para quem vai fazer as remessas de valores para poder fazer os investimentos no mercado norte-americano. Porque eu não posso simplesmente ser dono só dessa empresa aqui e transferir da pessoa física no Brasil para essa nos Estados Unidos. Não tem um lastro. Se eu não sou sócio pessoa física aqui, eu não posso transferir dinheiro de uma forma direta. Então, esse 1%, ele serve para que eu seja sócio e para que eu possa transferir dinheiro. E muitas vezes esse 1% está dentro do teto de isenção da tributação de estrangeiro. Então, eu não tenho um cargo fiscal sucessório, porque se vai entrar em sucessão só 1%, que está dentro do teto de isenção, que também tem na lei norte-americana. Eu só vou ter a minha sucessão aqui, de forma indireta e de uma forma automática, onde os meus descendentes assumem as minhas ações em razão dessa cláusula, desse instituto jurídico de transferência automática, que é o joint tenant. Então, é um exímio instrumento de organização patrimonial e de planejamento sucessório, porque eu levo quase a próximo de zero o meu custo para a transferência desse patrimônio. Porque essa empresa dos Estados Unidos pode ser dona de inúmeros ativos, pode ser dona de inúmeros imóveis e vai ser transferida para os herdeiros de uma forma indireta, sem entrar em sucessão. Ficou clara a estrutura? Isso. Você é o beneficiário final. Se amanhã eu morro e vai para o herdeiro, isso aí vai estar no meu de renda. Mas a sucessão é lá. Você declara aqui porque você é beneficiário final. Você é titular de cotas da empresa offshore. Isso não entra em sucessão aqui. Não. Mesmo sendo propriedade sua, porque não está sediado no Brasil. E, inclusive, você não só tem essa obrigatoriedade de declaração de imposto de renda, mas também você tem que fazer, depender do patrimônio que tem, a famosa DCBS, tem que fazer a declaração de bens no exterior, para você declarar-se como beneficiário daquilo que você acumula no exterior, para outras finalidades, prevenção, sonegação, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, não para finalidade sucessória. Eles passam a ser acionistas de forma automática nessa offshore. Querem repatriar o dinheiro. Aí o dinheiro vai estar aqui. Aí, essa parte aqui da terceira parte. Qual que vai ser a tributação sobre esse patrimônio que eu vou herdar? Depende. Se eu estou recebendo esse recurso como rendimento do patrimônio principal, é uma tributação. Eu vou estar sujeito ao imposto de renda. Se eu estou recebendo o capital principal que estava alocado, por exemplo, nessas empresas aqui, em alguns estados eu tenho incidência do ITCMD. Então, para cada situação de, entre aspas, repatriação desse valor, eu vou ter uma tributação específica. E é um tema bastante controverso, tá? O retorno desses investimentos fora, principalmente em questões sucessórias. Não, você tem... Herdeiro, né? Você pega o herdeiro, se for bem criado, o cara vai pegar a grana que meu pai deixou um pouco, vai gastar. Essa é uma observação interessantíssima, porque aqui a gente não está falando de caminhos fáceis de sucessão. A gente está falando de estruturas possíveis. E, obviamente, essa estrutura ela é destinada a um patrimônio um pouco mais robusto do que um outro patrimônio que eu tenho aqui, que eu posso fazer uma doação. Você tem o seu custo de manutenção, então você vai ter um custo aproximado aí de 15 a 20 mil dólares ano para manter uma empresa no Caribe, aberta com obrigação de contabilidade, enfim, porque lá não tem nada, né? Não tem receita nela, então tem as obrigações acessórias. Não, você tem pessoas com muito menos do que isso, mas para ir naquela outra caixa da gestão patrimonial, na questão de acesso a ativos que não tem no Brasil.
Porque aqui eu posso operacionalizar em real estate, por exemplo. Eu posso constituir uma LLC, que é parecida com a limitada aqui no Brasil, e comprar e vender imóveis lá. Então, não só para a questão sucessória, mas para a questão tributária também. Exatamente. Agora, como eu vou ser tributado no retorno desse patrimônio, aí vai ser caso a caso. E é uma insegurança jurídica bastante relevante de como se tributa isso, tá? Depende. Geralmente, essa Constituição é na Flórida, porque é um país que a gente tem mais familiaridade e você liga lá no seu agente registrador, no seu banco, o brasileiro te atende. Então, você rompe a barreira do idioma. Agora, em Delaware é interessantíssimo você colocar, porque Delaware, pela independência que existe entre os estados dos Estados Unidos, eles têm uma proteção contra a figura do sócio. Então, muita gente, né, aquela história, né, um amigo me contou que quando quer ocultar patrimônio, escolhe um país aqui de título ao portador, entra com essa empresa em Delaware, eu também tenho a proteção do sigilo dos sócios, e essa empresa em Delaware vai ser dona nas empresas no Brasil. Aquela empresa, a PIC ali, BVI, ela não poderia ser proprietária, por exemplo, de ativos no mercado de capitais, etc? Poderia, mas aí é o acesso, né? Você operacionalizar por elas. Então, por exemplo, mercado de capitais, em BVI. Ok, você pode abrir a conta nos Estados Unidos, em um banco americano, a conta da empresa em BVI. Existem limitações contra a operacionalidade, porque aí você é um investidor estrangeiro no mercado norte-americano. Aqui, a sua LLC investindo, ela é uma empresa americana. Então, existem diferenças na lei norte-americana, tanto de regimento societário, de regimento registral, quanto também de tributário. Tá? Assim, é bem mais complexo do que essa camada fina de distinção legislativa, tá? Quando você diz, só entrando já numa segunda para não tomar tanto tempo, no usufruto, você citou aqui que você vai ter o cartão de crédito, etc., fazer o uso daquele bem que você acumulou, ou está investido, enfim. Mas você, pela regra geral, isso é uma constituição de uma empresa. Não deveria misturar o caixa pessoal física com o caixa... E, inclusive, se você tem aqui no Brasil o cartão de crédito de uma empresa sediada fora, a Receita pode entender que essa receita está sendo gerada aqui e te tributar. Isso. Eu posso ter tido ganho de capital, cambial... Exatamente, OF e por aí vai. Então, quando, vamos supor... Você continua com a sua distinção, tá? Tá. Deixa eu corrigir. O exemplo do cartão de crédito foi mais no sentido do dia a dia. Tá? É onde se materializa toda a constituição societária. Mas, sim, necessariamente mantendo esse afastamento do que é pessoa física e do que é pessoa jurídica. Principalmente do lugar de fruição. Para que a Receita não entenda como essa fruição sendo feita no Brasil e queira tributar a renda com esses ganhos aqui. Você foi viajar e aí o diretor da tua empresa tendo um gasto de hotel fora. Isso. Então, o uso de cartão de débito estrangeiro aqui no Brasil. Lá, você tem uma conta no banco X aí fora, aquelas do local, só de então, muito frequente. E você tem um cartão de débito virtual que baixa no celular. Isso só usando, ele paga com os pontos. Eu te confesso que para esse caso específico eu não sei te responder, mas eu já acompanhei algumas autuações, estudos de autuação fiscal que era nesse sentido, que a pessoa utilizava do cartão de crédito da offshore aqui no Brasil e a Receita começou a questionar isso, a querer que esse recolhimento por oferir renda fosse feito aqui no Brasil e não lá fora. Aí é um campo tributário bem complicado. É a parte da insegurança jurídica, né? Porque a gente está falando de dois... A gente tem aí na história, em relação aos offshores, quando trabalhava-se no conceito de blindagem, de países que trabalhavam com o sigilo absoluto dos sócios. Em um determinado momento, quando aumentou a onda de terrorismo nos Estados Unidos, começou a se verificar que os recursos
E essas células terroristas advinham de empresas offshore com proteção absoluta quanto ao nome do sócio. Os Estados Unidos bateu na porta e falou assim, eu quero saber quem são os acionistas dessa empresa. O país falou, infelizmente, pela lei, a gente não pode informar. Então, tudo bem, então vocês não têm mais acesso ao mercado financeiro norte-americano. Então, assim, então tudo bem, vamos relativizar, então, me passa 500 nomes que eu te forneço. A blindagem, nesse caso, era inclusive de empresas na Suíça. Então, assim, poxa, imagina os Estados Unidos criar barreiras para a entrada de bancos suíços no mercado norte-americano. Eles quebram. Exato. Então, aí é o exemplo extremo da relativização da blindagem. Né? Tá? E aí, passando para o último slide, em relação ao trust, né, em linhas gerais aqui, né, mais uma vez, falando como advogado, né, não como um agente registrador, um agente financeiro, porque é um tema bastante complexo, a gente tem a figura desse contrato que é feito, chamado de trust, onde o patriarca e a matriarca transferem os recursos financeiros para um custodiante, que é chamado de trustee, ele é nomeado como settlor, e por meio desse contrato, eu elenco todas as condicionantes para transferir esse patrimônio para os meus herdeiros, ou para os meus descendentes, ou para quem eu quer que seja. E aí eu posso colocar regras aqui bem específicas, de tempo, de condição, de batimento de meta, de meu filho formar, enfim. Eu posso colocar barreiras e condições que eu não posso colocar, por exemplo, num testamento e numa sucessão usual no Brasil. Então, ele me dá essa liberdade maior. Né? E aí entra novamente a figura de Delaware, que é um estado com um arcabouço legislativo e jurídico extremamente inovador, progressista, né, no panorama político norte-americano, que é um estado onde tem mais lei e mais decisão judicial para regulamentar trust, contratos de trust. Então, é muito comum eu não só ter offshore sediada em Delaware, mas também ter instrumentos de trust firmados em Delaware, porque lá eu tenho uma previsibilidade maior sobre esses contratos. Então, eu ganho do ponto de vista societário, se eu constituo a empresa lá, mas eu também ganho do ponto de vista de liberdade contratual, porque não vai, talvez, estar tão suscetível a um entendimento ainda não consolidado, por exemplo, do estado da Nova York, por exemplo. Lá já tem uma previsibilidade maior. Tá? E aí, só esse ponto importante para a gente finalizar e linkar com aquela história do Eduardo Cunha, o porquê, né, que foi considerado uma ilicitude o que ele praticou em relação ao trust. Porque o trust, quando eu, settlor, transfiro os meus bens para o trustee, eu deixo de deter esse patrimônio. Então, nesse caso, nenhum credor vai me tomar esse patrimônio, porque eu não sou mais dono dele. Eu, de fato, consigo transferir ele para terceiro e não ser acometido por passivos, pelo lá o que seja. Porém, não pode ter uma cláusula que a gente chama de cláusula de reversão, onde a qualquer momento eu posso retomar esse patrimônio. Pela lei brasileira, pelo entendimento da Receita Federal, se eu tenho essa cláusula de reversão no instrumento de trust, eu tenho que declarar como beneficiário final, porque existe a possibilidade de eu retomar esses bens. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Como ele já tinha transferido a propriedade dos bens, ele não declarou. De fato, não são bens pertencentes à propriedade dele. Só que tinha cláusula de reversão, que possibilitava ele a qualquer momento bater na porta do trustee e pegar esses bens de volta. Essa estratégia é muito utilizada para ocultação de patrimônio. Eu estou em risco de sofrer um passivo significante, eu transfiro meu patrimônio por meio de um trust e, passados aí os tempos turbulentos, eu retorno por meio da cláusula de reversão. Só que o entendimento é, se eu tenho a cláusula de reversão, eu tenho que me declarar como beneficiário final ainda, até que eu venha a falecer. Sim. Protege bem, porque muitas vezes o seu credor não vai ter fôlego financeiro e fôlego de conhecimento para ir atrás disso. Não só do trust, mas das outras estruturas offshore também. Por isso que, infelizmente, esses instrumentos, essas estratégias, que são absolutamente legais, né, que estão dentro do que a lei permite, são utilizadas para finalidades ilegais, porque muitas vezes elas dão esse caráter de sigilo. Então, obviamente, tem muita destinação de offshore para lavagem de dinheiro, para tráfico de gente, tráfico de droga, tráfico de arma, porque justamente me confere esse sigilo quanto à minha estrutura societária.
mas a gente não pode considerar isso como a regra, né? Eu estou utilizando de um instrumento absolutamente legal, né? Tudo que a gente tratou aqui hoje não se trata de, vamos dizer assim, inovações jurídicas, que já existe há muito tempo. Famílias, hoje, por exemplo, vinculadas ao setor financeiro do Brasil, já tem todo o patrimônio estruturado por meio de offshores. Por meio de offshores, por meio de holdings, por meio de fundos de investimento. Se você puxa essas grandes empresas, principalmente as que dominam o segmento de mercado, elas possuem essa estrutura offshore, justamente para ter essa previsibilidade de sucessão e tributação em relação ao seu patrimônio. Beleza? Alguma dúvida? Acho que basicamente é isso. A gente fez acho que esse encontro aqui hoje, ele representa muito bem o quão complexo é o tema, mas não só complexo, o quanto ele pode entregar uma estratégia viável para o seu patrimônio. Porque aqui a gente tratou de duas estratégias, holdings e offshores. Ainda existem várias outras que podem ser implementadas, não só de acordo com o tamanho do patrimônio, a natureza do patrimônio, mas pelo simples fato de, às vezes, o patriarca não querer preocupar com tudo isso. Poxa, quero fazer aqui uma doação dos meus apartamentos com reserva de usufruto para os meus filhos e está tudo certo. Uma baita estratégia. Então, por isso que é bem personalizado. Tá? E aí, igual eu falei, sempre a gente ter essa atenção multidisciplinar, para que a gente não trabalhe com aquela ideia de cobertor curto, né? Eu resolvo ali a parte sucessória, e acaba incorrendo em um risco tributário se eu não tenho essa atenção multidisciplinar, ou do direito de família, do direito contratual, enfim. É um conjunto aí de regras que eu tenho que seguir. Perfeito, Bruno. E aqui a gente quer exemplificar, levar muita informação nova, trazer os temas para debate, e, sem querer entrar no cenário político. A gente tem feito muitas reuniões com pessoas querendo dar saída do Brasil, ou dolarizar boa parte do patrimônio, às vezes querendo constituir offshore ou querendo fazer algum modelo de trust, sem entender no detalhe o que cada uma das estruturas significa, quais os custos e quais as diferenças de cada uma delas. Muitas das vezes é feita de forma não ilegal, mas de forma que vai ser muito onerosa para o patrimônio. E o nosso intuito aqui é, de novo, fazer isso tailor-made, fazer sob medida e fazer personalizado para cada um dos clientes, se tiver a necessidade de cada uma das estratégias. Então, eu queria agradecer a todo mundo, muito obrigado às pessoas que estão online, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui, pegou essa manifestação antes de chegar e ficou participando com a gente aqui quase por 2 horas. Muito obrigado ao tempo e à disponibilidade de todos vocês. Obrigado, pessoal. Boa noite.